Começando mais um Linha Direta com a Justiça aqui pela sua Rádio Bandeirantes. Eu sou a Juliana Lombardi. Hoje, para dar início ao nosso primeiro bloco, nós vamos contar com a presença da doutora Vanessa Mateus, que é presidente da APAMAGES, e dos advogados Francisco de Assis Miné Ribeiro Paiva e Marta Geller. Na sequência, nós continuamos com a doutora Vanessa Mateus e recebemos também os desembargadores Oséias da Viviana e Henrique Nelson Calandra. E para fechar a nossa lista de convidados de hoje, nós receberemos no nosso terceiro e último bloco o Procurador de Justiça Roberto Livianu e a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, juíza federal doutora Eliana Calmon. Doutor Miné, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos os ouvintes e internautas. Boa tarde, Juliana. É um grande prazer receber aqui a Vanessa, minha amiga, colega de programa Marta Geller. Sempre um prazer estar com vocês aí, em mais um programa onde a gente mais aprende do que ensina. Doutora Marta, senhora também. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente debater os temas da atualidade, né? Aquilo que tá bombando aí relacionado às decisões judiciais, ao interesse do cidadão para prestar um serviço ligado à área da justiça, tendo no meu lado o Francisco Miné Ribeiro Paiva e a doutora Vanessa Mateus. É um prazer. Vamos lá, né, Juliana? Vamos em frente. É isso mesmo. Antes da gente começar, eu também dou as boas-vindas à doutora Vanessa Mateus, que também está aqui conosco hoje. Muito bom dia, muito boa tarde, na verdade. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui ao lado da doutora Marta Geller. A doutora Marta ainda não tinha tido o prazer de dividir aqui o programa, então vai ser uma honra. E Miné já somos da casa, né, Miné? É verdade. A Marta já é nossa parceira aqui. Verdade, é um prazer grande. É um prazer grande aí. Sempre enobrece o nosso programa. Para a gente começar o nosso debate de hoje, a Prefeitura de São Paulo vai oferecer benefícios fiscais para a quitação de dívidas, como o PPI. Como isso funciona juridicamente, doutor Miné? Pois é, então, na realidade nós estamos diante de uma oportunidade, né? Que quando se tem a possibilidade de um parcelamento, um programa de parcelamento incentivado por conta da prefeitura ou mesmo da União, se tem a possibilidade de regularizar uma série de atrasos, uma série de problemas e se evita uma série de situações. Nós sabemos que hoje em dia o que nós temos de importante em relação a o que é o programa de parcelamento, né? Ele é a oportunidade das pessoas físicas ou jurídicas para quitação de débitos pendentes, tributários ou não tributários, de forma a regularizar a sua situação. E quais são as vantagens de você regularizar a sua vida tributária? Primeiro, você não ser protestado, você não ficar inadimplente, você poder realizar empréstimos, você regularizar a sua vida tributária, você não ser executado, entre outras coisas mais. E quando isso surge, em geral, essas vantagens elas incluem uma série de impostos, de taxas e tudo mais. Na esfera municipal, esse plano de parcelamento incentivado, ele favorece tanto as pessoas físicas como as jurídicas em débitos tributários ou não tributários ocorridos até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, portanto, todos os débitos anteriores a esse período de 31 de dezembro de 2020, eles são objetos de parcelamentos especiais, com várias vantagens aqui que eu vou informar. Entre essas dívidas que poderão ser incluídas, poderão ser incluídos os chamados débitos tributários, como ISS, que é Imposto sobre Serviço, o IPTU, as taxas, taxa FE, FA, taxa RSS, ITBI. Então, existem vários débitos, e também os débitos não tributários, como, por exemplo, multas de posturas, preços públicos.
saldos de débitos de parcelamentos anteriores, né? Provenientes de outras PPIs, né? Então é muito importante que não se perca essa possibilidade. E qual a vantagem? Qual é a grande vantagem em relação a isso? Em relação às questões dos débitos tributários, né? Eles terão redução de 85% do valor dos juros de mora e 75% da multa. Isso é muito dinheiro. Tá? Isso é muito dinheiro e é o que viabiliza colocar a sua vida em dia. Né? Ciente de que ainda nós temos situações em relação ao comércio, em relação à indústria, de muita penúria. As pessoas estão, muitos dos comerciantes, dos industriais, as pessoas físicas, ficaram sem renda, ficaram sem possibilidade. Então, existe essa possibilidade de reduzir essa parcela e parcelar de forma bastante interessante. E até em que condição pode ser feito esse parcelamento? O parcelamento pode ser feito até 120 parcelas mensais, atualizadas pelo Selic, é verdade, tá? Mas aplicando-se 1% de juros ao mês. Essa parcela não pode ser inferior a R$50 e essa adesão é realizada no próprio site. Agora, existem vários incentivos relacionados a isso. Se pode fazer um pagamento à vista com maior redução também, mas eu rogo aqui a todos os nossos contribuintes que aproveitem essa oportunidade para botar sua vida em dia. Né? Entrem no site da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Município de São Paulo, realizem lá a sua adesão, façam a simulação do que melhor possa ser oportuno em relação a isso. Isso pode ser feito também com desbloqueio da senha através do portal 156. Então, na verdade, é uma grande oportunidade para colocar a vida em dia. Nós sabemos que nós teremos no âmbito do Estado também um programa de parcelamento incentivado. Na esfera federal também está sendo discutido agora na reforma tributária uma nova oportunidade para se fazer um parcelamento. Então, aproveitem para colocar a vida em dia. É muito ruim a gente sofrer processo judicial, não poder vender um imóvel ou não poder contrair um empréstimo em função de dívidas tributárias. Então, esse é o nosso apelo. Fica aqui a propaganda, né, para botar a vida em dia. Lembrando, né, doutor Miné? Lembrando que quando você adere a um programa de parcelamento de dívida junto à prefeitura, se você tem ação, se você já está sofrendo uma ação de execução, esse processo de execução, você vai ter o seu advogado vai dar notícia nesse processo de que houve adesão ao programa de parcelamento da dívida, e o processo vai ficar suspenso pelo prazo do acordo firmado com a prefeitura para o parcelamento. Um problema que eu vejo aí, né, Miné, é a questão da correção pela taxa Selic. São 120 meses, né? 10 anos de... Não, quantos anos? 120 meses, são 10 anos para pagar. E com a inflação, enfim, a pessoa, se ela precisar de um empréstimo para fazer essa adesão, esse empréstimo, com certeza, não vai... ela vai acabar se endividando ainda mais, né? Porque essa correção pela taxa Selic também não é muito atrativa, né? Eu acho que ela pode impedir aí que várias pessoas possam aderir a esse parcelamento. Mas já é uma luz aí para quem está precisando resolver sua vida financeira. O importante é as pessoas se planejarem, né? No momento, a gente está vendo que as concessionárias de luz, água e gás também estão fazendo esse tipo de acordo com os consumidores, né? Proporcionando a eles a possibilidade de aderirem a parcelamento das dívidas em função dessa crise econômica mesmo que a gente está enfrentando e que ainda vai nos assombrar aí por um tempo enquanto a economia não voltar a andar normalmente. A grande vantagem, Marta, é relacionada à questão dessas adesões,
é que você, de alguma maneira, quando esse processo fica suspenso, você tem direito essa suspensão, ela dá direito a uma certidão positiva com efeitos negativos. Então, com isso, você pode fazer uma série de coisas. Você pode continuar o seu negócio, você pode fazer um empréstimo, você pode vender um imóvel. Você tem uma série de vantagens relacionadas a isso. Também é muito importante que se verifique das opções de pagamento à vista, muitas vezes com redução até maior. Então, é muito importante que você entre no sistema, verifique, ciente que quando você adere a um plano de parcelamento, você confessa a dívida, você não pode rediscutir mais a dívida. Você estabelece uma possibilidade de... Você diz, olha, eu devo e vou pagar nessas condições. Não se discute mais a dívida, você não pode mais falar sobre essa dívida. Então, é muito interessante, mas é uma oportunidade. Eu sei que a doutora Vanessa Mateus pode até nos explicar a quantidade desses processos, dessas execuções fiscais, o que isso tumultua o judiciário, o que isso paralisa, né? Nós temos, assim, milhares e milhares de processos e processos pequenos e tudo mais, e com certeza o executivo ele precisa dar uma solução, uma vazão para desafogar o judiciário, para que se possam julgar causas mais importantes, né? Isso é um ponto importante. Até gostaria de ouvir a Vanessa a respeito disso. Ou seja, o tamanho, ou seja, o trabalho que dá o poder público para o judiciário. Então é uma coisa assim absurda, né? Não há dúvida, nós temos uma série de execuções cujo valor cobrado é menor do que o custo do próprio processo. Somadas as custas de citação, de intimação, de bloqueio online, o valor do processo é maior do que o valor das custas. E essa tentativa de racionalizar essa questão, a tentativa de se aplicar a questão da prescrição intercorrente, ou de tentar retomar uma fase para o próprio poder público, a fase inicial, elas têm sido tentadas por muito tempo pelo Poder Judiciário, mas continua sendo o maior problema. O poder público hoje é o maior litigante do Poder Judiciário, atingindo níveis altíssimos, que beiram, se eu não me engano, quase 40% dos litígios em andamento. E com o retorno, é lógico que a gente sabe que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o retorno é importante, mas ele precisa ser racionalizado, para não tornar a forma mais custosa do que o objetivo a ser atingido. Verdade. Bem comentado. Bom, nós temos também, né, temos um segundo assunto para conversar. Eu queria que a Marta contasse para nós a respeito de uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, falando sobre a questão da prorrogação do salário maternidade, né, de quem teve bebê prematuro. Isso é uma coisa bem interessante, é um tema que envolve não só o bem-estar da mulher e, na realidade, toda uma política de assistência e de direito de preservação, tanto da mulher como também da criança. Então é muito importante que a gente repercuta essa mensagem como algo absolutamente inovador. Eu queria que tanto a Vanessa quanto a doutora Marta repercutisse esse fato, que é algo bem interessante, bem importante para a nossa sociedade. Então, olha, o que me chamou a atenção nessa decisão? A licença maternidade, ela tem uma previsão de 120 dias na Constituição Federal, mas a gente tem também já uma legislação que permite a adesão do empregador, desde que ele tenha mais de 50 funcionários, a adesão de uma licença maternidade de até 6 meses, né? Por quê? Para proteger exatamente esse vínculo materno, que a criança firme esse vínculo materno, que ela possa ser amamentada, que ela, enfim, outros países mais desenvolvidos ainda têm uma licença maternidade ainda maior, inclusive estendendo essa licença igual para os pais, né? Que é a licença maternidade igual à licença paternidade. Nós ainda vamos chegar lá, se Deus quiser, se os legisladores tiverem essa capacidade de entender também, junto com os empregadores, porque, na verdade, é uma questão do Estado. O Estado é que arca com esse
com esse pagamento, né? A empregada, a funcionária, a mulher que teve o filho, ela pode se afastar um mês antes e são 120 dias, né? Sendo 30 dias antes do parto, ela já pode exercer esse direito. Isso no básico, né? Sem contar com essa possibilidade de adesão à extensão desse prazo. No caso aí dessa decisão do TRF4, o que aconteceu? A criança era prematura, ficou internada por muito tempo, então quando a mãe estava com ela em casa, ela ainda era muito pouco tempo para ela voltar, né? Para amamentar a criança, enfim. E ela conseguiu na justiça, e o fundamento, a gente tem na CLT a possibilidade também de afastar a mãe ainda gestante, a gente já falou aqui antes, para proteger a maternidade, que é o artigo 394A da CLT. E aqui foi muito utilizado nessa época de Covid por conta do risco que a mãe poderia correr se ela contraísse a doença, né? Isso ficou claro, tanto que as gestantes e as mulheres que tiveram filhos recentemente estão lá no grupo de prioridade para receber a vacina. Nesse caso do TRF4, foi dada a decisão para estender o prazo de licença maternidade, tem um fundamento, sabe? Não é que não tem fundamento legal, que essa decisão falta critério de financiamento desse benefício. Não, por quê? Porque como é feito o pagamento do benefício do salário maternidade? O empregador paga o salário normalmente, ele desconta o valor do salário da folha de pagamentos, dos tributos que ele tem que pagar, daquela guia GPS que ele tem que pagar relacionada às contribuições sociais dos seus empregados. Então, não é o INSS que vai desembolsar diretamente. Claro que ele vai deixar de entrar nos cofres públicos o valor que foi descontado pelo empregador a título de salário maternidade pago por ele. Mas, na verdade, o que a gente está protegendo aí é a vida, né? É a vida e a questão de saúde mesmo dessa criança e dessa mãe, que psiquicamente ela não vai ter condição de se afastar do filho, que tem essa saúde frágil, por já ter permanecido logo que chegou, nasceu e já ficou internado por um tempo. Então, do meu ponto de vista, a fundamentação da dignidade da pessoa humana, essa trabalhadora, ela merece esse apoio, ela precisa do benefício, o objetivo maior é mesmo a saúde da criança, que nasceu já com uma saúde mais fragilizada. Esse é o meu ponto de vista. Acho que essa decisão se sustenta e que os tribunais superiores não irão modificar para tirar esse direito da segurada. Esse é o meu entendimento. Vamos ouvir a doutora Vanessa, então, sobre o assunto. A gente costuma dizer que a realidade é muito mais complexa, muito mais criativa do que a lei, né? A lei nunca consegue abarcar todos os casos que são postos no mundo real. A gente teve essa questão a ser enfrentada, por exemplo, há algum tempo na questão de adoção. Você tinha licença maternidade se você tinha prevista em lei, mas você não tinha decisão nos casos de adoção, que foi aplicada muito, obviamente, me parece, nesses casos. E agora esse caso da licença maternidade, que são 4 meses, mas passa a se contar por essa decisão a partir do momento em que a criança deveria ter nascido. Eu costumo, Francisco e Marta. Eu sou muito convidada para falar sobre questão de gênero, de mulheres em cargos de liderança, de mulheres no mercado de trabalho, quais são as dificuldades. Antigamente a gente tinha travas muito claras com as quais lidar. Então, a gente sabia quais eram os problemas. A gente não podia votar, a gente precisava de autorização de marido para fazer alguma coisa, a gente precisava de autorização de pai, a gente tinha travas claras contra as quais lutar. E derrubamos todas elas. E hoje a gente tem um teto de cristal, ou seja, são travas que a gente não encontra. É uma conversa longa, uma conversa para um programa inteiro, não é para hoje, mas o que eu costumo dizer é que uma dessas travas, ela tem uma dimensão, isso é a pesquisadora doutora Flávia que fala isso,
me esqueci o sobrenome da doutora Flávia, até o final do nosso programa eu faço crédito corretamente, e ela fala que a gente tem 3 dimensões na participação da mulher no mercado de trabalho. E uma delas é essa dimensão simbólica e institucional, ou seja, alguns papéis estão relegados para a mulher. Então, a gente tem os mesmos direitos, mas algumas obrigações ainda são muito arraigadas, ainda se vê a mulher como a responsável. Ela pode entrar no mercado de trabalho desde que ela continue responsável por toda a logística, por todo o cuidado no lar. Então, essa decisão é um exemplo disso. A gente exigiria a uma mãe voltar para o mercado de trabalho com o filho sem condições de estar em casa, que é uma exigência que fere, até como a doutora Marta falou, a dignidade da pessoa humana. Então, a gente precisa começar a tratar dessas travas transparentes, dessas travas de cristal, e começar a adaptar a nossa lei para facilitar que esse ingresso no mercado de trabalho seja feito, de fato, em iguais condições. E cuidar deste momento é um desses cuidados que a Justiça teve, e eu parabenizo por essa decisão. Eu vou fazer aqui uma propaganda de novo, ó. Vou fazer uma propaganda do livro. Cadê? É o Direito Previdenciário das Mulheres, editora Juruá. Você pode adquirir lá, né, no site da editora Juruá. Eu tenho um artigo aqui nesse livro sobre aposentadoria por tempo de contribuição e as modificações que foram feitas. E a gente sempre lembrando, né, doutora Vanessa, que para igualar, a gente tem que desigualar. Isso é a verdadeira isonomia, né? É isso aí, bem lembrado pela doutora Vanessa. Eu ia falar sobre esse tema, né, exatamente porque a Marta estava falando do salário paternidade, né, do afastamento paternidade, e que na realidade hoje deveria ser uma obrigação, né? Esse afastamento, ou seja, muito das mulheres, na realidade, não tem nem condição de poder se afastar, mas com certeza a obrigação de cuidar do filho criança, do menor e da criança é do pai também. Então o pai teria que participar. Então essa questão dos 4 meses tinha que ser dividido 2 e 2, né? Na verdade é óbvio que a gente sabe que a mãe precisa ser muito presente, você tem o aleitamento materno e tudo mais tal, mas hoje o homem tem que participar, e tem que participar de forma responsável dessa criação e tudo mais. Então eu acho que isso nós precisamos romper essa cultura machista, né, e estabelecer obrigações claras, né, dentro do seio da família. Isso é fundamental. Eu assim criei meus filhos, com certeza nós que somos latinos, né, temos uma criação um pouco diferente, um pouco machista em relação a isso, né? Então aquela história, não, eu vou cuidar, eu vou trabalhar fora e você vai cuidar, você além de trabalhar fora, você ainda tem que cuidar do filho dentro de casa. Então é algo muito importante que a gente possa refletir e possa desmistificar. Nós somos operadores do direito, nós temos que interferir nesse processo. Você sabe, Miné, que tem escritórios de advocacia. Eu vou atribuir o crédito para a pesquisadora que eu mencionei, que foi a doutora Flávia Biroli, que é jurídica. Quem está me lembrando aqui é a Bárbara Garcia, que é minha assessora aqui, nossa assessora da Pamages e anjo da guarda, presente 24 horas. Então, eu queria só lembrar que a gente tem já escritórios de advocacia fazendo isso, viu, doutor Miné, doutora Vanessa, dando a licença paternidade igual a licença maternidade para advogados do corpo do societário do escritório. Até vamos convidar, um deles é o escritório CAD, eu esqueci o outro nome, mas podemos chamá-los aqui, são rapazes, são pessoas, são jovens, né, na faixa ainda dos 30 e tantos anos, e eles podem estar contribuindo aí para falar um pouco dessa experiência que eles estão tendo com relação a essa implantação no escritório da licença paternidade igual à maternidade. Importante, sim, e isso acho que vai fazer a diferença lá no Legislativo um dia, com certeza. Pode encerrar, doutor Miné. Não. Eu ia falar sobre um outro tema. Eu quero... Fala, Juliana, de repente você ia falar a mesma coisa.
Eu ia sugerir da gente entrar um pouco em outro assunto agora, porque a Previdência vai revisar cerca de 170 mil beneficiários por incapacidade temporária. Eu gostaria de saber se o senhor, doutor Miné, consegue explicar um pouco mais sobre esse assunto para os nossos ouvintes. Pois é, então, essa é uma questão, assim, absolutamente complexa, né? Nós temos, inclusive, e até quero pedir uma orientação para a doutora Marta, muitos dos nossos ouvintes têm recebido correspondências de advogados, de escritórios, até de escritórios que não têm advogados, solicitando e informando de vantagens de revisões de uma série de coisas, algumas até que ainda não foram decididas de forma absoluta. O Supremo tem se posicionado a respeito disso, revisões de contribuições antigas e tudo mais tal. Então precisa ter muito cuidado quando da contratação de profissionais especializados. O profissional na área previdenciária, ele é um especialista, ele mantém um conhecimento muito importante sobre o tema. Então, é muito importante que os nossos ouvintes tenham absoluto cuidado, ou seja, procure sempre um profissional, um advogado, para poder analisar todas essas contribuições e verificar se seria cabível ou não a solicitação da revisão. Então, eu gostaria de ouvir a Marta a respeito disso, depois a Vanessa repercutindo, sobre essa nossa preocupação relacionada a isso, que é algo bem relevante e bem importante. Não, com relação a isso, Miné, eu concordo com você, acho que é muito ruim você ser abordado, né? Quando você quer saber se você tem direito, você que deve procurar um profissional, né? Você ser abordado, muitas vezes levanta mesmo essa dúvida se esse profissional que está te oferecendo isso, como é que ele pegou seus dados, como é que ele soube que você tinha aquele direito, enfim. Mas aqui a gente está falando de benefício por incapacidade, isso daí é muito grave numa situação, no momento que a gente está vivendo. O que vai acontecer? O INSS, eles baixaram uma medida provisória, essa medida provisória, ela prevê a revisão dos benefícios por incapacidade. O que acontece? Houve uma alteração com a reforma da Previdência, eles mudaram a nomenclatura do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Para que facilitar, né? Uma coisa tão simples, você sabe, a doença, você está doente, vai receber o quê? Auxílio-doença. Está inválido, vai receber aposentadoria por invalidez. Não, resolveram mudar, talvez até para dificultar o acesso do segurado ao benefício. Agora se chama benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, e benefício por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Evidentemente que a pessoa que está doente, Juliana, ela não pode ficar eternamente recebendo um benefício de auxílio-doença, que hoje se chama benefício por incapacidade temporária. Evidentemente, o INSS tem esse poder, isso já está na lei, que permite que se chame o segurado para perícia periódica, para fim de atestar se é o caso de dar alta para aquele segurado, para que ele volte a trabalhar, ou para que se ele, então, seja aposentado por invalidez e receba o que a gente chama hoje de benefício de incapacidade permanente. O que o segurado tem que saber? Ele tem que estar sempre com o endereço atualizado no Meu INSS, que é o cadastro da DataPrev. Então, você tem lá o site do governo, você tem que ter esse cuidado. Você, como contribuinte, até para você se comunicar com o poder público, você tem que ter o seu endereço atualizado. Então, esse é um ponto. Por que é importante ter o endereço atualizado? Você tem que dar o endereço com CEP, o e-mail, o WhatsApp, que hoje em dia todos esses meios de comunicação são possíveis. E você pode, sim, receber uma convocação para a perícia por um dessas formas de comunicação com o poder público. Outro meio de comunicação do poder público com o segurado é quando ele vai sacar no banco o benefício, a informação, o banco coloca lá, você está sendo convocado, procure a INSS para agendar uma perícia médica. Isso a pessoa que está recebendo o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Vamos falar a nomenclatura antiga, que é o que a pessoa hoje conhece ainda, né? E o que você deve fazer quando você recebe uma intimação dessa do INSS para comparecer a uma perícia? Bom, primeiro, se você continua doente, você tem mesmo que procurar o seu médico. Se você não foi recentemente ao médico,
você tem que procurar o médico para que ele dê um relatório do seu estado de saúde atual, né? Ele vai colocar nesse relatório qual é a sua condição, se houve agravamento do seu estado de saúde, se você está em tratamento, por quanto tempo está em tratamento, se toma medicação, quais as medicações que toma, se você está capaz a voltar a exercer a sua atividade profissional ou não. Então, tudo isso tem que constar nesse relatório médico. Para quê? Para quando você comparecer à perícia, você leve informações para que o médico perito do INSS seja capaz de aferir se você realmente vai continuar recebendo benefício ou se você vai ter alta e voltar a trabalhar. E a invalidez também é uma aposentadoria que ela pode ser revertida, sim, por uma perícia médica, tá? Só depois dos 60 anos é que não. Aí ela não pode ser revertida. Mas antes disso, o INSS pode convocar a qualquer tempo o segurado e dar alta e ele voltar ao mercado de trabalho. Então, a gente fala que é um pacote de maldades, mas realmente tem pessoas que estão capazes e não pedem a alta e não voltam ao trabalho. E isso realmente não pode acontecer, né? Se por um lado você não pode dar alta indevida para o segurado, você também não pode pagar benefícios para quem não está incapacitado. Então, a pessoa que se sente capaz, ela pode também, da mesma forma que o INSS pode convocar o segurado para uma perícia médica, o segurado que está capaz, apto, ele pode se apresentar e pedir que seja periciado para que ele possa retornar à atividade, né? Então, e é isso. E depois, uma vez que a alta seja indevida, a pessoa fez tudo isso, levou documento que comprova que ele está incapacitado, que a incapacidade permanece, e mesmo assim ele tem a alta, e a alta ele entende que é indevida, aí sim ele vai para a justiça para poder, por meio de um advogado, que ele vai constituir, para ele poder provar que ele está incapacitado e que ele não pode voltar ao trabalho. Tem também aquela condição que ele pode ficar, que ele tem a alta do INSS e ele se apresenta, então, ao empregador, e o empregador fala, vai passar pelo médico da empresa. O médico da empresa fala, não, opa, você aqui não pode, você está doente. Olha aqui o que o seu médico escreveu sobre a sua condição de saúde. Aí ele fica no que a gente chama de limbo previdenciário, porque o INSS deu alta e o empregador diz que ele não pode voltar. E aí também cabem medidas judiciais para ampará-lo. Então, esse é o nosso alerta. Fique de olho se você receber essa convocação, não se esqueça de produzir provas, né, de que você continua incapacitado, e se você não conseguir administrativamente, então vai buscar na justiça o amparo que você vai conseguir se você produzir as provas. Vai ter uma perícia judicial, que é uma perícia isenta de interesses, né, uma perícia que você pode, inclusive, levar um assistente técnico e conseguir produzir a prova de que você não consegue voltar ao trabalho. Marta, antes da Vanessa falar, eu já vou passar a palavra para a Vanessa, mas aproveitar porque você falou do WhatsApp e, de repente, surgiu uma notícia interessantíssima de citação por WhatsApp. Então, eu gostaria que a Vanessa contasse para a gente sobre essa história da citação por WhatsApp, que hoje se recebe dinheiro pelo WhatsApp, se faz, na realidade, se marca consulta pelo WhatsApp, e agora se é citado também pelo WhatsApp, né? Então, é algo assim muito interessante, é algo assim, eu não sei se tem previsão legal, possivelmente não, mas, de qualquer maneira, eu acho absolutamente criativa a ideia e apoio, né? Porque, na realidade, se faz tudo pelo WhatsApp, né? Se verifica. Então, eu queria ouvir da Vanessa sobre isso, que é algo inovador, que, de repente, se a moda pega, pode ser bem interessante mesmo, né? As pessoas vivem e trabalham pelo WhatsApp, né? Então, é bem interessante. Queria ouvir a Vanessa sobre isso. É verdade, a gente não consegue mais trabalhar sem o WhatsApp hoje, né? E olha só, a gente voltando ao assunto do começo, que a realidade, o mundo dos fatos é muito mais criativo do que o mundo das leis. A gente não tem a previsão legal para o WhatsApp, da mesma forma que a gente não tem a previsão legal da audiência virtual, a gente não tem a previsão legal do despacho do advogado com o juiz virtualmente, porque nem se pensava nesse tipo de medida há pouco tempo. Há pouco antes da pandemia, a gente nem isso não era uma realidade na nossa vida, né? A gente teve uma transformação aqui de 15, 20 anos em um ano por conta da pandemia. Essa decisão de citação por WhatsApp foi uma decisão do juiz Guilherme Madeira, que é
juiz da 44ª Vara Civil lá do João Mendes, é um juiz sensacional e um juiz muito corajoso, muito inovador, muito, muito inteligente, fez isso com muita segurança. Mas é importante dizer que ela é uma decisão excepcional. A gente tem hoje no Tribunal de Justiça meios rápidos e eficazes de citação. A gente tem, por exemplo, o portal de intimação, que é previsto em lei, em que com um clique o juiz assina a decisão, manda para o portal e já encaminha o e-mail para o endereço eletrônico da empresa que estiver ali cadastrada. Então, o tribunal tem trazido todas as empresas importantes para fazer esse cadastro, empresas do setor bancário, do setor aéreo, do setor farmacêutico, de planos de saúde, tem trazido para esse portal, e aí a gente evita a necessidade de mandados, de citação de oficial na rua, de impressão, de tudo isso. Então, esse é um meio eficaz que a gente faz dentro do sistema, pelo portal dentro do sistema. Agora, a decisão do Guilherme, olha só, eu vou muito rapidamente pincelar. Era um senhor idoso entrando com uma ação contra um vendedor ambulante, que não tinha nenhum endereço fornecido, nenhum endereço, não era nem que não tinha endereço conhecido, ele não tinha endereço fixo, ele andava de praia em praia. E esse senhor não conseguia esse endereço, mas tinha as conversas com ele pelo WhatsApp. Tinha áudios dele, tinha conversas pelo WhatsApp. Então, ele tinha uma localização pelo WhatsApp que era certa. Qual é a solução da justiça tradicional para um caso desse, para uma citação dessa? Citação por edital. Para quem está ouvindo e não sabe o que é a citação por edital, ele sai no Diário Oficial, que é um jornal que não tem circulação, ninguém lê, é para cumprir uma formalidade da lei, para dizer que tem uma publicação, mas é um jornal que sai só isso, só citações por edital, ninguém vai procurar seu nome num Diário Oficial, a pessoa não vai saber e ela vai ser considerada citada no processo. O que é que o doutor Guilherme fez? O doutor Guilherme pediu para que o oficial de justiça fizesse uma chamada de vídeo com esta pessoa, para que ela se identificasse, mostrasse o documento e mandasse em seguida a contrafé pelo WhatsApp. Essa decisão ainda não foi cumprida. Eu ainda fui buscar essa informação recentemente para saber se ela tinha sido cumprida, para saber se a gente tinha resposta ou se havia uma revelia, e ela ainda não foi cumprida. Ela vai ser cumprida pela Central de Mandados, pela Central dos Oficiais de Justiça. Então, uma próxima oportunidade que eu tiver aqui, eu digo como é que ela foi, como é que se deu certo, como foi. Mas olha só, a alternativa era a citação por edital. Ao invés disso, o réu vai saber que está sendo processado. Ele pode até optar por não comparecer ao processo, mas a gente vai saber que ele teve a ciência de que está sendo processado e teve a chance de se defender. E eu acho que é isso que a gente busca, é isso que a justiça tem que buscar, facilitar os meios de acesso, facilitar o exercício do direito de defesa, facilitar a participação das partes num diálogo franco, no litígio, e foi isso que o doutor Guilherme fez. E mais, tem o princípio da celeridade também, o autor era um idoso. A citação por edital é uma citação demorada, ela tem que aguardar a publicação, tem os requisitos, tem que dar um prazo para a resposta. A citação para o WhatsApp, ela vai ser imediata. Então, eu sei que é excepcional, ainda não é uma regra a utilização do WhatsApp, até porque não é um serviço oficial da Justiça. Na Justiça, a gente precisa que tudo seja certificado oficialmente para a gente não prejudicar o direito de ninguém. Mas, como uma solução excepcional e como uma solução muito mais efetiva do que a citação ficta, eu parabenizo o doutor Guilherme Madeira pela decisão inovadora. Eu também fui buscar lá, doutora Vanessa, eu entrei no processo também, né, com o meu token, e a gente tem esse acesso, né, como advogado, e eu vi lá que ele se fundamentou no artigo 8º do CPC também, nos princípios da razoabilidade e eficiência, e também citou um precedente do STJ, né, de um HC, e nesse HC, eles permitiram também a citação pelo WhatsApp, também em função da Covid e para proteger também, enfim, além da questão de nós estarmos numa situação diferente, né, vivermos uma situação diferente nesse momento por causa da pandemia, eles falam também do princípio
pas nullité sans griffe, que fala que na ausência de nulidade, sem demonstração, né, de prejuízo, então não há por que você anular a citação, né? E era um processo criminal, onde, nesse caso do STJ, era um processo criminal, quer dizer, o réu poderia ter se apresentado e se defendido, uma vez que você tem certeza de que aquela intimação chegou para a pessoa certa, que ela pode ser confirmada pela foto dela, e saber que realmente, tanto que nesse caso, o doutor Guilherme, ele manda filmar, né, e identificar a pessoa com o documento. Então, nesse caso, você sabendo que aquela pessoa recebeu a intimação, não há nulidade passível, porque não há prejuízo, é esse o entendimento. E achei muito interessante mesmo, muito, muito... Aliás, hoje o programa só trouxe novidades aí, né? São novidades, muito só coisas interessantes. Eu vou deixar, na realidade, eu acho que o nosso tempo está acabando, a Juliana depois vai nos dizer sobre isso, mas eu vou deixar mais uma pergunta no ar para a doutora Vanessa repercutir com os meus parceiros, desembargador Calandra e desembargador Oséias, que é relacionada à questão da vistoria pessoal e revista de bolsas e tudo mais, que na realidade agora por ordem por decisão do CNJ, tem que ser feita por pessoa do mesmo gênero. Mas mais importante do que isso, que na realidade isso é fundamental, é importante que se tenha, eu não sei se o Tribunal de Justiça possui os quadros necessários para poder cumprir esta regra, essa é a primeira pergunta, e ao mesmo tempo nós temos uma outra situação, que eu gostaria que a Vanessa pudesse repercutir, acho que não vai ter tempo de falar nesse bloco, mas simplesmente repercutisse da importância dessa verificação de bolsas e dos atentados que já ocorreram contra magistrados, contra juízes, contra pessoas do tribunal, e que na realidade alguns magistrados perderam até a vida com relação a isso. Então, se você puder começar, eu não sei se a Juliana, se nós temos que passar o bastão, mas de qualquer maneira fica essa pergunta no ar para que a gente possa repercutir um pouquinho mais para frente. É isso mesmo, tenho, Juliana. A gente precisa encerrar esse nosso primeiro bloco, mas na sequência a gente pode voltar a esse debate com a doutora Vanessa, junto aos desembargadores, o doutor Oséias e o doutor Henrique Nelson Calandra. Eu gostaria de agradecer ao senhor, doutor Miné. Um grande abraço, Juliana. Abraço, Vanessa. Você é sempre bem-vinda. A Marta, que é minha parceira em todos os momentos. Um grande abraço aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, nossos internautas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Doutora obrigada, Marta. Miné. Doutora Marta, por favor, muito obrigada. Obrigada, Juliana, foi um prazer participar. Lembrando aqui, nesse caso, rapidamente, para a doutora Vanessa também explorar isso no próximo bloco, com relação à vistoria, se não houver mulheres suficientes para fazerem essa vistoria, é mais uma razão para se abrirem contratações e abrir vagas de trabalho para mulheres, né? Então, isso é muito importante também, é um outro ponto de vista aí com relação ao tema, né? E foi um prazer dividir essa bancada aqui com vocês. Até a próxima oportunidade. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Na sequência, nós continuamos com a doutora Vanessa Mateus, presidente da PAMAGES, e os desembargadores Oséias da Viviana e Henrique Nelson Calandra. A gente volta depois de um rápido intervalo. Estamos de volta com o Linha Direta com a Justiça. Agora nós continuamos com a doutora Vanessa Mateus, presidente da PAMAGES, e os desembargadores Oséias da Viviana e Henrique Nelson Calandra. Seja muito bem-vindo, doutor Calandra. Boa tarde a todos. Trazendo com figuras maravilhosas, nosso decano Viviana, desembargador, e a presidente de todos nós, Deus, que presidente, nós, a primeira mulher da PAMAGES, Associação de Magistrados, juiz e
presença em Brasília, no centro, tão confusa, uma vez, mulher, esposa, coisa que vai falando, todas as pessoas que a odeiam. Mas também a grande honra a todos nós, a sua presença nesse programa. José. Obrigada, doutor Calandra. Eu estou ouvindo mal o meu áudio, eu ouvi bem mal o doutor Calandra, mas eu vi que, como sempre, ele foi muito carinhoso comigo, muito mais devido à sua gentileza do que aos meus méritos. Para mim é um prazer estar ao seu lado aqui, ainda que virtualmente. Muito obrigada, doutor Calandra, por me receber mais uma vez. Muito prazer, doutor Oséias. É um prazer dividir com o senhor essa tela. É uma alegria também estar com você, Vanessa, sempre, né? E como o seu tempo é mais precioso que o meu, mais corrido que o meu atualmente, temos que dar mais espaço para você, que hoje eu estou mais tranquilo, posso dispor de mais tempo. Então, temos mais que ouvir você do que nós falarmos. Um grande abraço a você e ao Calandra. E a Juliana também, cumprimenta a Juliana e os ouvintes. Muito obrigada, doutor Oséias. Dando sequência ao nosso debate, no nosso bloco anterior, o doutor Miné trouxe um questionamento para a doutora Vanessa. Eu gostaria que ela trouxesse esse debate aqui para o Linha Direta com a Justiça. Nós falávamos, doutor Oséias, doutor Calandra, nós falávamos da recente decisão do CNJ, que determinou que as revistas em bolsas e sacolas sejam feitos por um funcionário do mesmo gênero da pessoa que está ingressando no fórum, no tribunal. Eu queria dizer, em primeiro lugar, da importância dessa revista, que ela não pode ser feita de maneira desleixada, de maneira descuidada. Nós já tivemos uma pessoa que entrou no fórum com explosivos na sua mochila e quase incendiou uma juíza, jogou material inflamável numa juíza, ficou com a juíza dominada, sob seus braços, deitada no chão, até que a polícia conseguisse resolver a situação. Recentemente, na Barra Funda, nós tivemos uma pessoa que passou pela revista com uma faca na mochila e se dirigiu ao lugar em que estava uma juíza também e sacou dessa faca, querendo fazer uma agressão, querendo agredir a juíza, também foi contido pela Polícia Interna. Então, essa revista na entrada dos fóruns é muito importante. E agora o CNJ desenha essa resolução, essa determinação, na verdade, de que o TJ de São Paulo coloque mulheres para fazer a revista em bolsas e sacolas de mulheres, considerando que os materiais trazidos por uma mulher, como uma bolsa, por exemplo, é uma extensão da sua intimidade. Quando essa decisão foi dada liminarmente, há alguns anos, o tribunal até teve dificuldades para cumprir, porque nós temos... O Tribunal de São Paulo é enorme, nós temos milhares de funcionários trabalhando nessa segurança, são milhares de juízes espalhados por diversas comarcas e diversos fóruns no estado todo. Então, é um contingente de pessoal muito gigante. Mas o tribunal já se adaptou e cumprirá essa decisão a contento. Os próximos, eu soube hoje que os próximos contratos, inclusive com a equipe que faz essa vistoria, essa revista na entrada do fórum, ela vai se comprometer a apresentar um contingente de pessoal com igualdade de gênero, metade de homens e metade de mulheres, para que em todos os lugares nós tenhamos homens e mulheres responsáveis pela revista daqueles que entram no fórum. Agora, é importante dizer que a revista é feita por um portal, como aquele portal que as pessoas passam, aquele portal eletrônico que as pessoas passam no aeroporto, no banco, e se há algum sinal sonoro, ele é feito com aquela raquete que é passada ao redor para saber onde está o metal. Então, a revista pessoal mesmo só é essa considerada em relação aos pertences da mulher. Mas é uma importante decisão
e ela vai ser cumprida pelo Tribunal de Justiça, e isso vai fazer com que nós tenhamos metade da força de trabalho de homens, metade da força de trabalho de mulheres. No lugar em que ainda não há, nós contamos com a ajuda da PM, que faz a segurança dos fóruns para o Poder Judiciário. Doutor Oséias, por favor. Pois é, primeiro fazer o seguinte comentário sobre isso. É uma necessidade hoje que se faça dessa forma, né? Os tempos atuais reclamam isso. Mas como eu sou muito visionário e estou olhando muito para frente, eu sonho ainda com uma sociedade que a questão de identidade de gênero não tenha relevância, que todos os seres humanos sejam anjos assexuados. Pouco importa se é homem, se é mulher, se é LGBT, que não tem identidade física com a sua identidade sexual, para que esse tipo de problema seja superado. Hoje é necessário, não discordo disso, né? Mas como visionário que sou, e estou dizendo, acho que amanhã, se tiver que ser rigoroso, nós temos que, inclusive, contemplar outro tipo de identidade sexual. Não é só a dicotomia homem, mulher, macho, fêmea, né? Nós temos várias outras comportamentos e identidades sexuais futuras de grande massa da sociedade que também terá que ser contemplada. Daí eu migrar para essa ideia maluca de buscar a sexualidade dos anjos, para que todos os seres humanos, no futuro, que não sei, daqui 50 anos, 100 anos, possam não preocupar tanto com a identidade de gênero para ter necessidade de medidas como essa, né? É uma coisa meio maluca, mas é que eu estou pensando bem adiante. E aí, doutor Calandra? Gostaria de escutar agora o doutor Calandra. Eu estou um pouquinho... o áudio do doutor Calandra está péssimo, está havendo um picotamento, doutor Calandra. Na minha visão, eu não sei se está sendo ouvido aí. Tá agora ruim? Estamos agora escutando sim. O senhor, doutor Calandra. Na minha visão, quem vai fazer esse tipo de revista será um robô, um autômato, né? Nas casas hoje já tem, meus filhos têm um robô que abre porta, fecha a porta, varre o chão, faz um monte de coisa, né? Tem até um nome, eu esqueci o nome que eles chamam lá, o tal do bendito robô, né? Que faz tudo, inclusive abrir a janela. Então, eu acho que com a automação... Identidade sexual neutra, né? Robô, às vezes tem razão, vai ser um robô. Não tem porque haver. A gente que convive com as mulheres, a gente sabe que a bolsa feminina, a bolsa de uso pessoal da mulher, é um outro continente, um outro universo, onde elas carregam um monte de coisas. Eu tenho uma colega, a Marília, lá do estado do Rio de Janeiro, desembargadora, que eu fiz com ela, de automóvel, e ela no automóvel ela tem tudo. É um verdadeiro arsenal de maquiagem, beleza, troca de roupa, troca de sapato, a boca, a Gisele lá do Espírito Santo, que é juíza no Tribunal do Júri, a mesma coisa, né? Então, isso feminino, quando é exposto como uma suspeita, às vezes aparece lá no detector de metais, que tem metal lá dentro, vai ver, tem mesmo, é um estojo de maquiagem, né? Uma coisa que é um pente de pentear cabelo, a inspeção de segurança. Mas para dizer que o Tribunal de São Paulo vai cumprir essa determinação provisória no futuro, Oséias, não precisa se preocupar com o número de sexos, porque isso será feito automaticamente por um robô, como já acontece no Japão. O Japão tem robôs que fazem essa inspeção de bagagem com mais eficiência do que qualquer humano. Mas enquanto não se robotiza a sociedade, as mulheres deviam fazer toda a inspeção, inclusive dos homens, porque são as que melhor fazem esse tipo de trabalho. Alguma coisa a acrescentar, doutora Vanessa? A doutora Vanessa está sem som.
Na verdade, perdão. Na verdade, é isso, doutor Calandra. Na verdade, o que a gente quer, de fato, é que os procedimentos eletrônicos sejam cada vez mais desenvolvidos para que a gente faça esse pente fino e garanta a segurança dos nossos magistrados dentro do fórum. Estamos caminhando para isso, mas não vamos prescindir da presença dos humanos que têm uma sensibilidade que a máquina ainda não atingiu. Verdade, verdade. Vamos partir então para o nosso próximo debate. Vamos falar agora sobre a diferença de percepção de usuários e não usuários sobre a justiça. Doutor Oséias, eu gostaria de pedir para o senhor começar. Pô, vocês talvez tenham escolhido o mal para começar, porque eu tenho tido uma percepção muito má do sistema judiciário brasileiro. Eu sou pessimista com o que está acontecendo. Tenho uma antipatia visceral pelo juizado especial, pelas limitações que eles trazem, a pretexto de fazer com que seja célere e possa ser atingida a decisão sem intervenção de advogado e facilitar a vida das pessoas mais humildes e com questões econômicas menos relevantes, comete verdadeiras atrocidades de limitar, por exemplo, não ter acesso a uma decisão do tribunal, ficar limitado a um colegiado de juízes do próprio primeiro grau, não ter direito somente a recurso extraordinário quando houver evidente violação da Constituição, e uma série de limitações, e me parece ser isso uma justiça de segunda linha. Talvez, e eu pensaria o seguinte: primeiro, a quantidade de violações de direitos de pequena complexidade jurídica é muito grande, maior até do que as demais. Mas há um descuido e um desrespeito a esses direitos fundamentais, porque eu costumo sempre brincar que a bicicleta do vendedor de fruta na praia vale mais do que o Rolls Royce do Chiquinho Scarpa, porque é o meio de vida dele, e o outro é apenas um meio de prazer e de bem-estar, que não se condena, mas que são patamares diferentes. A relevância que tem a bicicleta do pobre, do vendedor de fruta, ou do vendedor de sorvete da praia, que porventura for acidentado, pode ir lá para o juizado especial e vai ter todas essas limitações. E ainda acho o seguinte: uma coisa que eu acho que me chama muita atenção é que países onde o sistema judiciário está consolidado e ele tem realmente o temor e o respeito da sociedade, como nos Estados Unidos, por exemplo, se alguém fala, vão lhe processar, a pessoa procura resolver as coisas, inclusive aquele sistema do common law, de o advogado trocar as iniciais e as pretensões do pretendente com o requerido, que trazem soluções prévias antes de judicializar a questão, que nós aqui, pela nossa tradição do direito continental romano continental europeu, não temos. Então, acho que tem muito a ser feito ainda. O judiciário brasileiro é também muito elitizado, muito elitizado. Ele está muito mais voltado para as classes que têm maior poder econômico, maior poder de aquisição, do que para os pobres e para os reais necessitados e injustiçados do nosso país. Eu tenho uma crítica muito dura quanto a isso, embora tenha tido muita honra de ter pertencido ao judiciário, ter feito o meu melhor dentro da minha visão de vida, mas eu acho que nós devemos muito, mas muito, a encontrar uma forma de atuação judiciária para essas pessoas mais simples e para as questões simples, para que ninguém, quando diga para você, vá procurar os seus direitos, ao invés de ser quando alguém dizer que se eu vou ao judiciário, você imediatamente procura cumprir a sua obrigação para evitar que você vá ao judiciário, porque sabe que tem efetividade e sabe que será cumprido. Desculpe, é muita dureza dizer isso, mas para mim isso é uma realidade. Esse é o meu sentimento, com todo o respeito e amor que eu tenho pelo judiciário brasileiro, a qual eu integrei com muita honra e muita alegria. Doutor Calandra, por favor. Bom, eu divido do Oséias porque eu faço parte do grupo que criou o juizado especial, junto com o caso Watanabe, junto com o Cândido Dinamarco, junto com a professora Ada, que deve ter sido sua professora também, e
e vários expoentes aí, Caetano Lagrasta e tanta gente. Nós tínhamos uma demanda reprimida de gente que não passava nem pela porta da justiça. E com o juizado especial, essas pessoas foram incluídas. Eu estava vendo a nossa presença falando da decisão do Guilherme Mateus, mas esse tipo de decisão deveria estar num juizado especial, não numa vara civil comum. Ela é titular de uma vara civil na capital, no qual eu fui titular, fui juiz da 21ª, 27ª, 15ª vara civil, que eram varas e devem continuar sendo do mesmo modo. Então, o local para uma questão de alguém que fez um negócio mal feito com um vendedor ambulante é o juizado especial, porque lá há margem para fazer esse tipo de coisa. Mas, de qualquer modo, eu homenageio o Guilherme Madeira, um expoente da magistratura brasileira, pela iniciativa que teve. Imagine o tanto de pedrada que eu e o Edson Brandão levamos quando nós inventamos de fazer interrogatório de réu preso através do computador, através de um CD. E quase foi pregado na cruz de representação para tudo quanto é lado, reclamação, xingados na imprensa. E hoje as audiências via equipamentos de informática é normal, integra o cotidiano de todos nós. Não digo que é a última maravilha do mundo, talvez não fosse, né? Mas para aquela ocasião é o que nós tínhamos, para tentar dar o primeiro passo para a modernização. Eu fui o primeiro juiz a fazer audiência com o computador. Era um assombro. Se fazia em 2 minutos o que se levava 1 hora, porque as coisas já estavam ali, adredemente preparadas para fazermos a audiência. Eu era juiz da Fazenda Pública, aquela tonelada de processo que vocês já sabem, e a gente mais rápido que uma flecha para conseguir atender a toda a demanda que tínhamos. E pagamos o preço da inovação. Fomos criticados e isso hoje chegou. O primeiro projeto de apuração eletrônica de eleição, quem fez fui eu, junto com o Cláudio da Itaú Tech. E nós, que era um departamento do Itaú voltado à informática, nós criamos um programa e nós fomos lá todos lampeiros, né, muito jovens, apresentar o TRE. Aí o presidente do TRE disse para nós assim: olha, vocês fizeram um ótimo projeto, vão ser os 2 mortos no primeiro dia de trabalho, porque vão achar que vocês enfiaram nessa máquina aí o resultado da eleição, vocês vão ser linchados em público. Então, está reprovado o projeto que vocês fizeram. E depois, hoje, nós temos a eleição virtual, a eleição meio digital, e um presidente que quer uma eleição de papel de volta, dizendo que o computador não é confiável. Nada é confiável, a começar do ser humano, que muitas vezes se corrompe, faz coisas que não podia fazer, abraça uma pandemia como essa, dizendo que é uma gripezinha e outras coisas daí para fora. Mas me perdi um pouquinho aqui, Juliana, na nossa conversa, mas eu acho que essas estatísticas que a APAMAGES fez sobre a impressão que os nossos jurisdicionados têm, lógico, o ideal é que o Brasil fosse uma Inglaterra, uns Estados Unidos, mas nós temos que caminhar. Eu queria ouvir a opinião da nossa presidente, porque nesta semana o presidente da CPI sentiu que ia ser juiz, né? Porque nós, como juízes, temos que aturar mentira, temos que aturar trapaça, e muitas vezes não podemos prender o trapaceiro e o mentiroso.
Porque se fosse prender todo mundo, prendia o advogado, às vezes, até o próprio promotor, o testemunho mais da sala. No Brasil, desgraçadamente, nós não temos um projeto, uma figura nos Estados Unidos, no direito anglo-saxão, como gosta o Oséias, do contempt of the court, da ofensa à corte. Imagine que um advogado vai bater boca com um juiz numa corte americana, porque ele imediatamente é multado e a inscrição dele como advogado é cassada. E são multas de $1 milhão, $2 milhões, cifras que a gente nunca viu nem passar perto da gente. E há um projeto até visando aperfeiçoar o crime de falso testemunho, porque o crime que o Omar Aziz diz não existe no direito penal brasileiro, perjúrio, ninguém jurou nada, é um compromisso que a testemunha presta, porque nós, desde 1940, não tem religião misturada com justiça, então ninguém jura em cima da Bíblia, pela mãe, pela avó, por ninguém. O que há é um compromisso de dizer a verdade. E nesse caso específico, se a pessoa está sendo investigada, ele é réu, como é que ele vai prestar compromisso de dizer somente a verdade? O próprio Omar Aziz já deveria saber que ele está ali na condição de investigado e não convocar uma pessoa investigada para depor como testemunha. Porque antes da gente tomar o compromisso de qualquer testemunha, a gente tem que saber se ela está impedida, se ela tem algum impedimento. Se eu cometeu algum delito, é investigado aqui, eu sou acusado de um delito, então não vai depor como testemunha. Nos Estados Unidos, até o réu é obrigado a dizer a verdade. Ele pode até calar, mas se abrir a boca tem que falar a verdade. Se falar mentira, pela figura do contempt of the court, pode ser multado e pode sofrer as consequências daquilo. Aqui no Brasil, não, porque o réu pode mentir à vontade, porque nós não temos. O juiz, infelizmente, é o mais desprotegido daqueles que têm que aplicar a lei penal. Começa que não existe perjúrio, porque não tem juramento nenhum, e com compromisso, o juiz, o máximo que pode fazer é mandar lavrar um termo circunstanciado, porque quem prende não é o agente, ninguém. Quem está decretando a prisão, no caso, é a autoridade é que tem que mandar lavrar o termo circunstanciado e prender a pessoa. Então, quantas vezes eu encontrei mentirosos, Vanessa, no tribunal do júri, depois de 4, 5 dias fazendo instrução no plenário do júri, se você for prender todos os mentirosos, você não chega no final do tribunal do júri. Então, é melhor processá-los em parte do que prendê-los, provocar um espetáculo do espetáculo. É isso que eu penso e queria dar parabéns à Pamages pela pesquisa. Eu acho que ela vai permitir que muitas coisas sejam esclarecidas. Queria ouvir a nossa presidente, Vanessa Mateus. Dr. Calandra é sempre muito ponderado em suas colocações. Mas eu vou retomar a pergunta da Juliana, que a Juliana perguntou qual era o nível de confiança entre os usuários do Poder Judiciário. Doutor Oséias, a gente contratou aqui um instituto de pesquisas aqui pela Pamages, o IPESP, e a gente fez uma pesquisa sobre qual a visão, a gente fez uma pesquisa ampla aqui, ouviu muita gente aqui no estado de São Paulo, foi só em São Paulo, qual a visão das pessoas sobre o Poder Judiciário. Porque a gente não pode ficar sentado assistindo aos equívocos que se cometem em relação ao Poder Judiciário diariamente. A gente ouve todos os dias falarem sobre o Poder Judiciário de forma muito superficial e as pessoas acabam sendo mal informadas. Então, o que a gente quis fazer, a gente quis medir qual era o nível de confiança que as pessoas tinham do Judiciário, qual a imagem que as pessoas tinham do Judiciário, como era formada essa imagem, quais os meios para essa imagem ser formada e como a gente podia trabalhar para mudar isso.
O nível de confiança nas instituições não me surpreendeu muito, porque a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, já havia feito uma pesquisa. E ele é muito semelhante. O resultado que a gente obteve aqui é muito semelhante. O nível de confiança no Poder Judiciário é de aproximadamente, eu estou com a pesquisa aqui, é de aproximadamente 49%, e é maior do que das outras instituições. Então, ele é maior do que a confiança no Congresso Nacional, na Presidência da República, na Assembleia, etc. Agora, o que nos chamou a atenção nessa pesquisa foi a grande diferença entre a avaliação do judiciário entre os usuários e os não usuários. Olha só, doutor Oséias, doutor Calandra, entre os não usuários, entre aqueles que nunca usaram o Poder Judiciário, o nível de confiança, vou usar aqui o Judiciário de São Paulo, porque a gente está falando do Judiciário de São Paulo, o nível de confiança dos não usuários é de 45%. Das pessoas que já usaram o sistema de justiça, esse nível de confiança vai para 38%. É 15%, quase 15% a mais, 13% a mais. Isso demonstra uma grande diferença entre quem só ouviu falar do judiciário e quem efetivamente usou o judiciário. Então, isso nos mostra que o judiciário precisa se tornar conhecido da população, sim, porque quem utiliza tem confiança no serviço. Além disso, a gente perguntou para as pessoas que utilizaram o Poder Judiciário qual era o grau de confiança delas com diversos aspectos. O atendimento que recebeu dos funcionários do Tribunal de Justiça, o nível de satisfação é de aproximadamente 75%. A satisfação com o comportamento dos juízes é de 68%, das instalações das varas é de 70%. Então, o nível de satisfação das pessoas que se utilizam do Poder Judiciário é muito alto. Então, o que a gente precisa fazer é trazer informação para as pessoas, para que as pessoas conheçam o Poder Judiciário. E só para arrematar, eu faço aqui a minha defesa dos juizados especiais que estão trabalhando na sobrecarga. Talvez essas limitações, doutor Oséias, que o senhor tem razão, talvez o ideal fosse tudo fosse abarcado, só que os juizados precisariam ter estrutura para isso, e os juizados não têm. Os juizados contam com poucos funcionários, com pouco material humano, com instalações mais dificultosas em razão do número de pessoas que são atendidas, um número gigante de processos, muitas pessoas que ainda recorrem a eles sem advogados e exigem um atendimento maior. Então, os juízes do juizado, eles estão segurando nas costas uma estrutura pesada demais para o objetivo do juizado. Talvez por isso a gente não consiga atingir a celeridade que a gente gostaria, o nível de presteza que a gente gostaria, e ainda assim a gente tem sentenças saindo muito rapidamente, audiências saindo muito rapidamente. Então, faço aqui minha defesa por uma maior estrutura dos juizados especiais. Meus respeitos e concordar com tudo que você explicou, muito bem explicado, muito claro, muito importante, não há a menor divergência, todo o meu respeito quanto a isso. Agora, é preciso mudar no juizado, não só a estrutura, mas o próprio sistema jurídico que está de regramento do juizado especial precisa urgentemente de uma revisão para atender a base da população, que aí é que está o problema. Porque quando a gente fala da percepção do judiciário, nós temos um outro problema muito sutil e relevante que não está na pesquisa, que é o problema da insegurança jurídica no Brasil. Isso é muito importante, não era objeto da pesquisa, acho que as colocações que foram feitas e a pesquisa teve um bom resultado, mostrou inclusive uma imagem favorável do judiciário, com a qual eu concordo. Talvez identifique até com a minha própria opinião pessoal também. Talvez tivesse opinado no mesmo sentido do resultado da pesquisa. De toda forma, a insegurança jurídica ainda é um assunto que me perturba, e essa questão também do regramento dos juizados especiais precisam de uma revisão e uma transição maior. Não só de estrutura, como você colocou, que é verdade, é fato, né, como também do próprio sistema legal das causas de pequena complexidade jurídica, que é a grande massa que faz com que as pessoas sofram, por exemplo, uma roupa queimada numa lavanderia, uma coisa menor que tem um custo, não vai porque não compensa levar isso para discussão, e isso enfraquece a consciência cívica
da sociedade. Isso é um mal muito grande. Né? Diferente, eu volto àquele tema, quando nos Estados Unidos vão lhe processar, a pessoa corre para resolver o problema. Aqui não, vai procurar seus direitos, quando você reclama de alguém que tenha violado os seus direitos. Mas eu concordo plenamente com tudo que você disse, Vanessa, e te respeito muito todas as suas colocações, o seu empenho e luta para melhorar tudo isso. Bom, eu acho que a doutora Vanessa poderia fazer alguma consideração, eu acho que interesse da magistratura em torno do projeto Extrateto. E eu queria lembrar, a nossa presidente não mencionou, né, que o juizado especial, ele foi por uma extrema dedicação de todos nós. Além do trabalho na vara de origem, nós trabalhávamos à noite no juizado especial e depois no colégio recursal, e tudo isso foi feito sem nenhuma remuneração. Isso foi feito por uma convocação do tribunal que implantou essa questão dos juizados cíveis e criminais à custa do esforço dos juízes de primeiro grau. Renunciaram, muitas vezes, a momentos de lazer, momentos de estudo para o Brasil. Eu queria que a Vanessa falasse alguma coisa, não sei, sobre o projeto que pode atingir a magistratura. Eu não sei se há tempo para isso, Juliana, se nós estamos com tempo suficiente para tratar desse problema. Dando sequência. Pode continuar, doutor. Só um minutinho. Temos tempo, Juliana? O doutor Calandra pediu para eu falar um pouco do projeto do Extrateto, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Nós temos tempo? Temos sim, podemos continuar por mais alguns minutos, doutora Vanessa. Pode falar. Vou tentar ser breve. De fato, doutor Calandra, ontem foi votado o pedido de regime de urgência ao projeto do Extrateto. Ele tem alguns apelidos, projeto do Extrateto, projeto dos supersalários. Eu acho importante o senhor ter me dado a oportunidade de falar sobre isso, embora inicialmente não fosse nosso tema, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a magistratura é absolutamente favorável a que todos os salários... A magistratura é a guardiã da Constituição. Nós somos favoráveis a que todas as remunerações estejam dentro do teto do limite estabelecido na Constituição Federal. Nós não só não desejamos que ninguém receba acima do teto, como somos responsáveis, inclusive, por fiscalizar o cumprimento dessa decisão. O projeto foi apresentado ontem e nós caminhamos pelos corredores do Congresso Nacional, conversando com os deputados, porque o texto precisa ser corrigido. Há algumas inequidades em relação ao texto, porque o texto ele pretende dizer quais são as verbas indenizatórias e quais são as verbas remuneratórias. Vou dar um exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo. Uma pessoa que ganha no teto do STF, um ministro do STF que ganha no teto, obviamente, do STF, ele não pode receber 13º salário? Se as férias dele, se ele não tirar férias, ele não pode receber as férias? É lógico que pode, porque essas verbas têm caráter indenizatório e estão fora do teto. Então, o que o projeto fez? O projeto elenca o que está fora do teto. E é nesse texto que nós estamos trabalhando, porque ele precisa ser corrigido em algumas iniquidades. Por exemplo, férias indeferidas, ou seja, férias que o tribunal não deixa um magistrado tirar, que um tribunal não deixa um servidor tirar, que um posto médico não deixa um médico tirar, porque ele não pode sair num atendimento de pandemia. Essas férias, se ele não puder tirar no ano seguinte, no outro ano, ele não vai ser indenizado por essas férias, ele tem que ser indenizado, como todo trabalhador. A Constituição prevê isso. Então, é isso que a gente está querendo corrigir no texto. Férias que não puderem ser tiradas por razões descritas, fixadas, mas que não puderem ser tiradas, que elas sejam indenizadas. Uma outra questão, trabalho extraordinário, é previsto pela Constituição. Então, todo trabalho extraordinário precisa ser remunerado.
e a gente precisa acertar esses pontos todos. Então é importante dizer, a magistratura zela pelo cumprimento da Constituição e pelo cumprimento do teto, mas ela zela para que os direitos observados a todo trabalhador sejam também garantidos na sua medida, obviamente, e no que couber a todos os magistrados e todos os membros de poder e do serviço público. Então é esse o trabalho que a gente tem tentado fazer, tem tentado demonstrar aos deputados quais são as inconsistências técnicas que existem no texto para que ele passe sem necessidade de judicialização, sem necessidade de correção posterior, sem necessidade de aprovação de nova lei depois para corrigir algo que veio errado, até porque a definição da natureza de cada verba ela já foi definida. Ela é definida, primeiro, pelo que ela visa retribuir, e segundo, há decisões do STF sobre diversas delas, que são pacificadas. Então, a gente não pode, com uma varinha de condão, dizer que maçã não é maçã, que é laranja. A gente não pode dizer, com uma varinha de condão, dizer que uma verba que é efetivamente indenizatória, ela, na verdade, é remuneratória. São essas as inconsistências técnicas que a gente está tentando corrigir no texto. Muito obrigada, doutora Vanessa. Doutor Calandra, alguma coisa a acrescentar? No estado... Oi. Estamos com um probleminha aqui com o doutor Calandra. Doutor Oséias, algum ponto para acrescentar sobre esse assunto? Bom, claro que não, a doutora Vanessa, como sempre, precisa das suas colocações, né? E é difícil para a sociedade entender essas questões, mas veja bem, essa questão das férias, por exemplo, como ela colocou muito claramente, né? Está na Constituição, é direito de todos. Como é que o juiz que trabalha nas férias por necessidade do serviço e depois não pode gozá-las e não tem a sua indenização? E isso não tem nada a ver com o teto da sua remuneração. Isso realmente não tem nada a ver com a chamada extra-teto. Agora, existem outros penduricalhos do sistema remuneratório de todo o país, do funcionalismo público, que pode, sim, ser atacado, que realmente não faz muito sentido a existência. Eu não gostaria de nomeá-los, mas existem muitos outros que, de fato, precisam ser glosados e respeitados. Esse daí é um dos exemplos que não, com certeza. Fica o meu respeito, minha admiração pelo seu trabalho e pela sua luta, que é em favor de todos nós e da própria instituição. Obrigada, doutora Zé. Para a gente encerrar aqui o nosso debate, eu gostaria de questionar os senhores sobre a importância da capilaridade da justiça. Doutor Oséias, por favor. Pois essa é uma outra questão que está imbricada com aquilo que nós estamos discutindo com os juizados especiais, não é, Vanessa? A capilaridade da justiça é relevantíssima. Nós tivemos experiências aqui em São Paulo que acabou sendo abortadas e que em outros estados até funcionaram bem, que é aquela justiça itinerante. De você ter um juiz, um promotor, é um custo elevadíssimo. Você ter um juiz e um promotor numa van que estaciona num determinado ponto de ruas movimentadas, que pode resolver o problema de um acidente, um atropelamento, pelo menos encaminhar as soluções iniciais desses conflitos modernos, da sociedade moderna. Então, a capilaridade é muito importante. Nós ainda temos comarcas do interior, não em São Paulo, que está bem servido, mas estados mais pobres e com uma estrutura menor, nós temos muitas comarcas sem juiz, sem promotor, muitas comarcas, inclusive, agregadas para formar uma comarca judiciária, e acaba sendo mal atendida, porque não atende nem a cabeça da sede da comarca judiciária e nem os satélites que ficam em volta. Então, o país tem muito disso. Então, tenho certeza que essa questão da capilaridade do judiciário é uma questão socialmente muito importante, e com certeza a doutora Vanessa e também a doutora Gil, que é a presidente da MB, estão com as suas atenções voltadas para isso, porque tem muita relevância e é importante para a sociedade essas questões. Vamos ouvir a doutora Vanessa. É isso, doutor Oséias, é isso, e na pesquisa que a gente fez, a gente percebe a importância da capilaridade da justiça estadual quando a gente compara o nível de confiança
entre as instituições dos níveis federal e do nível estadual. Quando a gente traz, total de confiança no judiciário brasileiro como um todo, 44%. No STF, 40%. No STJ, 45%. E aí a gente traz para a Justiça de São Paulo, 49%. Então, a gente vai aumentando, quanto mais próximo do cidadão, mais bem avaliada é a justiça. Isso não necessariamente surpreende, porque a gente sabe que a gente tende a avaliar melhor aquilo do qual a gente tem conhecimento, que a gente sabe do que está falando, que a gente conhece, que foi aquela minha fala primeira sobre os usuários. Os usuários avaliam melhor o Poder Judiciário. Então, isso demonstra que quanto mais perto a justiça está, maior é o nível de confiança da população. Isso significa a importância desse trabalho que a Justiça Estadual faz em todos os municípios, ele vem ao encontro dos anseios da população, que é uma instituição forte. Então, a gente tem que tratar dessas questões que o doutor Oséias falou, da presença do juiz em cada comarca, da presença do promotor em cada comarca, e, além disso, do envolvimento com a sociedade civil. A gente tem hoje magistrados desenvolvendo programas relativos à violência doméstica, programas de atendimento à população carente, programas de atendimento à sociedade, a campanha Sinal Vermelho, o projeto Rompa do Tribunal de Justiça, são campanhas aproximando o Poder Judiciário do cidadão. A gente faz isso com vistas, obviamente que o objetivo primeiro é a melhoria das condições, é a melhoria, é a civilização, é a civilidade, é um projeto civilizatório, mas a gente contribui também para o fortalecimento das instituições e para a avaliação do Poder Judiciário. É muito importante esse papel que a justiça capilarizada exerce. Doutor Calandra, que bom tê-lo de volta. Eu acho que isso tudo é muito bom, a gente vê essa avaliação tão boa do Judiciário de São Paulo e do Brasil, por consequência. Apelar à nossa presidente da APAMAGES e da MP, que há uma tramitação do PL 3778/20, que trata do falso testemunho. E eu acho que nós poderíamos aperfeiçoar esse projeto e colaborar para que o Brasil realmente se torne um país de primeiro mundo, em termos de depoimento de testemunhas, em termos de depoimento de acusados. E há algumas coisas meio malucas nesse projeto, como punir a pessoa porque calou, né? Isso é só na Santa Inquisição. A Santa Inquisição, o Torquemada dizia, se abrir a boca, foi o diabo que falou, e se fecha a boca, foi o diabo que calou. Então, fogueira de qualquer jeito. Então, num país democrático, esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas eu acho que com a colaboração e com a presença da magistratura de São Paulo e do Brasil, esse PL pode botar o Brasil no primeiro mundo, como que é o nosso querido decano, Oséias, sempre querido de todos nós. Eu digo, Juliana, que nós estamos caminhando cada dia para melhorar mais esse juizado especial, civil e criminal, que nós carregamos no ombro durante muitos anos, sozinhos, incompreendidos muitas vezes, com a mãe fazeja do desembargador Kazuo Watanabe, meu querido amigo, até hoje atuante nos meios jurídicos, não é? Professora Ada, que deixou saudade, e tantos outros, né? E agora nós estamos com esse sorriso maravilhoso, a presença da nossa presidente Vanessa Mateus, acompanhada da jornalista Juliana, que nos faz a mediação no Linha Direta, e apelando à nossa presidente para que ela possa não só desenvolver essa pesquisa, como outras ligadas ao juizado especial. Isso que o Oséias está falando é a observação de um dos maiores juristas que o nosso país já teve. E nós temos que ouvir com muita atenção essa sensibilidade que o Oséias tem. Ela vai desde os tempos do 11 de agosto, onde ele,
a Luísio eram os dirigentes do 11 de agosto, apanharam para cachorro por causa disso, mas aprenderam demais com tudo aquilo que passaram. Então, um coração muito atento aos anseios do povo brasileiro. Fica aí o nosso apelo à nossa presidente, se ela quiser tecer mais alguma consideração, Juliana, acho que é por aí. Nós precisamos encerrar aqui o nosso segundo bloco. Doutora Vanessa, por favor, rapidamente para a gente poder encerrar. Agradeço demais o convite do Dr. Calandra, que é um amigo querido, é nosso precursor aqui, nosso grande exemplo aqui na condução dos trabalhos associativos. Foi presidente da PAMAGES, foi presidente da AMB e nos inspira a todos. E a presença aqui do Dr. Oséias, essas diferentes visões do Poder Judiciário, vivências do Poder Judiciário em lados diferentes ou em momentos diferentes, isso é muito enriquecedor para todos nós, isso enriquece demais o debate, enriquece demais a nossa reflexão. A gente não constrói o futuro se a gente não aprender com o que aconteceu no passado, se a gente não respeitar a história, o caminho que nos trouxe até aqui. E eu tenho muito respeito pela história do Poder Judiciário, dos nossos magistrados, daqueles que abriram o caminho para que nós chegássemos aqui. Eu costumo dizer, o doutor Calandra sempre fala, eu sou a primeira mulher a presidir a PAMAGES, a Renata é a primeira mulher a presidir a AMB. Isso não é mérito nosso, não, isso é mérito das pessoas que construíram esse caminho para que nós chegássemos até aqui. Então, agradeço imensamente a oportunidade desse debate tão rico, com visões de mundo tão múltiplas, e estou sempre à disposição. Obrigada, Juliana. Muito obrigada, doutora Vanessa, doutor Oséias, agradeço a participação do senhor também. Um grande abraço, Vanessa, um grande abraço, Calandra. Calandra, como sempre, com a sua tranquilidade, sua calma, sua ponderação, às vezes corta um pouco do acalorado das minhas posições, às vezes um pouco até avançada demais e fora do tempo, pensando muito adiante. Mas, de qualquer forma, o Calandra está aí para equilibrar, a Vanessa está aí com objetividade e precisão. Um grande abraço a todos, a Juliana pelo seu trabalho e aos nossos ouvintes. E até um próximo programa. Obrigada, doutor Oséias, e até o próximo programa, doutor Calandra. Até lá, Juliana, obrigado pela sua mediação no nosso programa, agradecer a nossa presidente pela presença, no meio de tantas atribuições, dizer do nosso apreço pela Vanessa Viduto, pela Marta Geller, que são mulheres valorosas que integram a nossa bancada, o Miné, que é o coordenador da nossa bancada atualmente, Roberto Liviano, que vem aí, daqui a pouquinho, Vanessa, vai pegar fogo aí com Roberto Liviano e a nova convidada, a ministra Eliana Calmon, que ele traz para participar do nosso debate. Aplausos à nossa presidente e volte sempre, Vanessa. Obrigado, Zé. Um abraço.